Vamos lá, mais uma das PSEX. No instante de sua explosão no ar, uma granada de massa m deslocava-se com velocidade v, onde seus vários fragmentos de massa igual a 3m/5 adquirem imediatamente após a explosão uma velocidade igual a 3 vezes v. Desprezando a ação da gravidade e a resistência do ar, a soma vetorial das velocidades de todos os demais fragmentos imediatamente após a explosão é quanto? Então, tipo assim, vamos supor que a granada estava viajando aqui, sei lá, em uma direção qualquer v, que não importa. A massa m, ela vai explodir em vários fragmentos, né? Vamos lá. Um deles, vamos supor que seja esse, de massa 3m/5, sai com uma velocidade 3v. Significa que, como é 3 vezes esse vetor, significa que vai ter a mesma direção e sentido. Então, na verdade, teria que ser esse aqui, tá? Quando eu multiplico um vetor por um escalar, né? Eu mantenho sua direção. Posso inverter o sentido, dependendo do sinal do escalar. Como é um escalar positivo, mesma direção e sentido. Então, de 3m/5. Beleza, vai ter os restantes aqui, né? De massa m1, velocidade v1, massa m2, velocidade v2, em n partes qualquer, tá? Vamos dizer que seja n partes, velocidade aqui vn, enfim. E temos que a soma dos momentos lineares no início é igual a soma dos momentos lineares no fim. Se conserva. No início, tenho esse aqui, m vezes v, que vai ser igual a esse 3m/5 mais, aí vem m1v1 m2v2 até o nésimo. Vou fazer o seguinte, isso aqui representa o quê? Essa outra parte do... Se eu somar todos eles, se eu reduzir todos eles, eu vou ter uma quantidade de movimento restante, tá? Da parte restante, né? Eu vou ter essa parte e esse aqui eu vou chamar de restante. Beleza? Isso aqui é justamente a parte restante da quantidade de movimento. De tal forma que a soma dos dois vai dar o início, porque tem que se conservar. Vamos fazer assim. Chama essa parte de restante. Então, aqui é o momento linear restante, da parte restante dos fragmentos. Tranquilo? Ou seja, se eu somar todos eles, vamos considerar que juntar tudo, né? Fosse uma partícula só. Eu teria o seguinte: essa massa m, quando ela estiver vindo para cá e ela explodir,
vai ser de tal forma que eu vou ter uma partícula para cá de velocidade 3v e massa 3m sobre 5 e os vetores, né, momentos lineares da parte restante, após somar, resultaria em uma partícula, né? Poderia ser substituído por uma partícula que tivesse no sentido contrário, com massa 2m sobre 5, né? Porque a soma tem que dar emissão, com uma velocidade, vou chamar de VR, tá? Que é a soma dos demais, do restante, né? Os demais fragmentos, que é os restantes dos fragmentos. Ou seja, fazendo a conservação, eu tenho 3m sobre 5 vezes... Eita, faltou multiplicar aqui, né? 3m vezes 3 vezes a velocidade. Aliás, eu tenho no início, né? Desculpa. Eu tenho no início, quase que eu esqueço. Mais o restante, massa do restante, dos demais, vezes... E essa soma vetorial é a soma vetorial dos demais... Soma vetorial das velocidades dos demais fragmentos, tá? Porque eu simplifiquei. Aí fica como? Bom, posso dividir tudo por m. Posso multiplicar tudo por 5. Aqui fica 9 mais velocidade restante. Olha só. Aí fica passando para o outro lado. Epa. Menos 4, né? Portanto, a soma vetorial das velocidades restantes vai dar menos 2 vezes o vetor da velocidade original, certo? Tem ali. Letra C. Letra D. Menos 2 vezes V. Letra D. Vamos lá. Essa aqui não é uma granada explodindo, mas se assemelha. Olha só. O princípio é o mesmo. O navio em repouso explode partindo em 3 pedaços. 2 deles, que têm a mesma massa, saem em direções perpendiculares entre si, com velocidade de módulos iguais a 70 metros por segundo. O terceiro pedaço tem massa igual ao dobro da dos outros dois. Então, se os outros dois têm massa m, que são iguais, isso aqui vai ter 2m. Qual é o módulo? Qual módulo e a direção de sua velocidade? Então é o seguinte, temos um navio, inicialmente aqui em repouso. Se fosse uma granada, tá? Ele vai explodir em 3 pedaços. Então, ó, 2 pedaços saem em direções perpendiculares. Então, um vai ser nessa direção, um pedaço. Eles vão se afastar, né, do pedaço original. Direções perpendiculares, ó.
Os dois pedaços vão ter mesmo um momento linear em módulo, porque tem mesma massa e mesma velocidade. Aí ele quer saber sobre o terceiro. Olha só. Nesse caso aqui, eu já vou... intuitivamente, a gente sabe que o sentido vai ser assim na diagonal, mas tem como provar isso, tá? Eu já vou adiantar aqui. Ó, a massa vai ser 2m. E a velocidade eu vou chamar de v. Eu já vou adiantar aqui. Vai ser nessa direção, mas tem como a gente provar, tá? Vamos lá. Vou dizer aqui que seja um ângulo, fazendo um ângulo θ com a horizontal. É o seguinte, qual módulo é a direção de sua velocidade? Para saber isso, vamos fazer a conservação. Então, momento linear no início, a soma, né? No início é igual a soma no fim. No início está em repouso. Então não tem momento linear, né? É nulo. Então aqui vetor nulo. E no fim eu tenho esse e esse. Tá? Então, vou chamar de P1. P2. P3. Aí, como eu falei, o P3, ele... Tipo assim... A soma dos três tem que dar um vetor nulo, né? Logo... Vamos lá. P1 mais P2. Quando eu somar, a configuração deles vai ficar assim. Eu vou ter P1, aliás, P2, P1. Pronto, tá aqui a soma. Bom, o terceiro vetor tem que ser de tal forma que quando eu colocar aqui, dê um vetor nulo, tá? Para isso, né, vai formar um polígono fechado, então P3 justamente, ó, fica na diagonal, como eu tinha indicado aqui. Então, se a gente não tivesse como concluir isso de início, aqui a gente teria a resposta. Fazendo aqui um ângulo θ. Beleza? Aí vamos lá. Para eu descobrir quem é P3, eu ainda não tenho um ângulo, mas eu tenho um módulo desse e um módulo desse. Como faz 90 graus, eu posso fazer Pitágoras, tá? Então, ó, o módulo de P1 ao quadrado mais P2 ao quadrado, né, que é o momento linear, é igual a P3 ao quadrado. Como é que fica? mv ao quadrado mais mv ao quadrado 2m vezes vzão ao quadrado. Bom, aqui fica 2 vezes m ao quadrado. A velocidade é 70, então 70 ao quadrado igual a 4 m ao quadrado vezes vzão ao quadrado. Corta. Aí fica aqui vzão ao quadrado, que é a velocidade do terceiro fragmento, terceiro pedaço, vai ser igual a 70 ao quadrado sobre 2. 70, 7 vezes 10 ao quadrado. 49 vezes 100, 4.900. Aliás, já está ao quadrado, né? Como está sendo dividido por 2, então fica 70 sobre raiz de 2. 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴
que se eu racionalizar fica raiz de 2, fica 70 raiz de 2 sobre 2, 35 raiz de 2 metros por segundo. Então, essa é a velocidade com que sai. Agora a direção, tá? Vamos encontrar esse ângulo θ, fazendo aí vamos fazer uma tangente. Ó, tangente de θ vai ser módulo de P2 sobre P1, que é igual a 1. Porque tem mesmo módulo na MV e MV. Portanto, θ é 45. Ou seja, ele sai fazendo um ângulo de 45 graus com a horizontal. Ok? Um objeto de 15 kg de massa com velocidade de módulo 10 metros por segundo atinge uma placa de aço lisa horizontalmente, formando com ela um ângulo de 30 graus. Ricocheteia com velocidade de mesmo módulo e mesmo ângulo. Determine o módulo e a direção da variação da sua quantidade de movimento. Olha só. Vamos lá, é uma questão que eu separei aqui para trazer uma observação. Bom, massa M vem com velocidade V, tá? De módulo 10 metros por segundo. Vai bater, vai rebater. E vai sair, bom, a massa vai ser a mesma e módulo de mesma velocidade, tá? O ângulo aqui é 30. Aqui também é 30. Vamos lá. Vamos lá, por onde é que eu começo? Nesse caso aqui, vamos analisar a quantidade de movimento nas duas direções, né? Vamos decompor e analisar nas duas direções. É o seguinte. Eu vou ter uma componente aqui e outra aqui. Assim como aqui e aqui. Aqui é 30, né? Que também vai ser 30. Ó, vou chamar aqui, ó, P inicial na direção Y. Aqui vai ser o momento linear inicial na direção X. Aqui, momento linear final na direção Y. Momento linear final na direção X. Tá? Bom, vamos lá. O momento linear inicial na direção X vai ser igual a mv cosseno 30. O momento linear final na direção X vai ser o que? mv cosseno 30. Mesma intensidade, tá? Então não houve variação do momento linear na quantidade de movimento na direção X, tá? Então, ó, a variação do momento linear na direção X foi 0. Já que o inicial é igual ao final, a intensidade, né? Inicial é igual ao final, foi 0. Pronto. Daqui a pouco eu explico o porquê. Agora na direção Y. Na direção Y, o momento linear inicial na direção Y vai ser o quê? Menos mv. Por que menos? Porque está, né, no sentido contrário aqui da minha orientação. mv
seno 30. Momento linear final na direção y, mv seno 30. São diferentes, tá? Logo, o momento linear na direção, a variação é final menos o inicial. Ou seja, menos mais 2 vezes mv seno 30. Tá? Então houve variação. Seno 30 é 1 meio, né? Vezes 2 dá 1. Então corta aqui. M vezes V, 15 vezes 10, 150. Quilograma metro segundo. Beleza. Tá, eu fiz dessa forma, mas eu poderia fazer assim também. Variação da quantidade de movimento, vetorial. Eu fiz, né, decompondo, fazendo os módulos, mas eu poderia também fazer vetorialmente, ó. Vai ser o final mais, né, é menos, mas eu faço mais, somo com o inverso. Aí fica como? Bom, eu tenho o final, que está assim, e o inicial. Como eu vou somar com o inverso, eu tenho que inverter o sentido, né? Então fica assim. Fazendo aqui um ângulo de 60. Tá? Que eu tenho que somar, ó. Esse faz 30, com 30, 60. Aí vê bem, vai ser a soma dos dois, né? A soma dos dois vai ser isso aqui. Então, esse é o vetor resultante, que é justamente a variação. Como esses dois têm o mesmo módulo, MV, 60, aqui também vai ser 60, aqui também vai ser 60, o que se trata, então, de um triângulo equilátero. Então, o módulo desse é igual ao módulo do inicial, que é igual ao módulo do final, que é igual a MV, que é igual a 150 quilograma metro segundo. Bem mais simples, né? Mas por que, agora voltando aqui, como eu decompus, fiz a decomposição, né? Dá para analisar um pouco mais detalhes. Na direção X, não houve variação. Vamos lembrar lá do início da aula que o momento linear só se conserva, o vetor momento linear se conserva quando não há força externa, né? Quando não há força externa. Aqui se conservou. Só se conservou na direção X. Ou seja, se conservar é não mudar de valor. O vetor não se alterar. No 2, aqui quando eu fiz a análise na direção Y, se alterou. O vetor se alterou, né? Estava para baixo, foi para cima. Estou falando vetorialmente, né? A intensidade muda, a intensidade não muda,
A direção também, mas o sentido muda, então o vetor muda, né? Então o vetor se alterou na direção Y. Mas por quê? Porque houve força externa. Que força externa foi essa? Na colisão aqui, quando a bolinha bate no chão, que força vai atuar? A força de contato. Ah, mas tem o peso. Não, o peso é força interna, não é força externa, tá? A gente não leva isso em consideração. Então, houve um agente externo, que foi o chão, exercendo uma força na partícula. Por isso que na direção Y se alterou o vetor. O vetor não se conservou. Enquanto que na horizontal, na direção X, se conservou, porque não houve força. Justamente por ser liso. Ó, lisa. Se tivesse atrito, no momento da colisão haveria uma força de atrito, o que faria com que iria se alterar isso aqui, não iria se conservar. Mas isso é assunto mais para frente, tá? A gente vai analisar esse tipo de situação, certo? Mas por enquanto, só para puxar essa observação. O vetor na direção Y, ele se alterou porque houve força externa. Tá vendo? A força de contato. Enquanto na direção X não houve. Então, se não houve força na direção horizontal, não tem porquê o vetor mudar, né? Não se conservar. Beleza? Então, ó. Por isso, o vetor P não se conservou. Na direção Y não se conservou. Ok? A figura mostra uma bola de massa m que cai com velocidade v1 sobre a superfície de um suporte rígido, inclinada de um ângulo θ em relação ao plano horizontal. Sendo E o coeficiente de restituição para esse impacto, calcule o módulo da velocidade v2 com que a bola é ricocheteada em função de v1, θ e E. Calcule também o ângulo alfa. Vamos lá. Olha só. Aqui é a barra rígida. Fazendo aqui um ângulo θ com horizontal. A bola vai cair verticalmente, massa m, velocidade v1, módulo v1, e vai ricochetear. Espera aí, deixa eu desenhar mais aqui assim, tem mais espaço. Vai ricochetear, rebater, quicar. Massa m, né? Velocidade v1, aqui velocidade v2. Porém aqui fazendo um ângulo alfa com horizontal. Primeiro vamos determinar v2 em função de v1, θ e o coeficiente de restituição. Vamos lá, ó. Coeficiente de restituição é por definição a razão entre a velocidade de afastamento ao longo da linha de impacto sobre a velocidade de aproximação ao longo da linha de impacto. Qual é a linha de impacto aqui? É a linha perpendicular à superfície de contato. Nesse caso aqui, ó. É a linha de impacto. Então vamos encontrar aqui a velocidade com que ela se aproxima nessa direção e a velocidade com que ela se afasta da barra nessa direção. Tá certo? Vamos lá. Para isso vamos decompor as velocidades nessas duas direções aqui, ó. Se aqui é θ, perceba aqui, ó. Aqui é θ também, né? Então aqui também vai ser θ.
Bom, vamos por V1, V2 também nas duas direções. Vamos chamar essas duas direções de x e y. Para ter como referência aqui. Falar, ó, direção x, direção y. Bom, como referência aqui. Y, x. Aqui vai ser alfa. Vamos lá. Qual é a velocidade de afastamento? V2 seno alfa sobre velocidade de aproximação. Que é a velocidade de aproximação na direção da linha de impacto? V1 cosseno θ. Pronto. Eu teria terminado se eu tivesse alfa. Se pudesse deixar em função de alfa. Mas é para deixar apenas de θ. Tá? V1, θ e E. Porque depois se pede para calcular o ângulo alfa. Por enquanto, não podemos deixar em função dele. O que é que a gente faz? Seguinte. Ele não fala nada que tem atrito. Vamos assumir que não tem atrito. Outra coisa. Aí você pode pensar assim, ué, então a questão devia ser anulada porque devia ser uma informação que está no texto. Mas lembre-se que estamos falando do item, essa questão ela é discursiva. Então você pode escrever, tá? Que o corretor vai lhe dar pontos. E se tiver no raciocínio correto, você vai ganhar todos os pontos, tá? Então, vamos lá, ó. Assumindo que a barra... Peraí. Assumindo que não há atrito. Por quê? Porque é interessante fazer essa conclusão. Porque daí o momento linear se conserva na direção x. Por quê? Porque durante o contato ele recebe um impulso. Ele recebe um impulso da força de contato. Isso faz com que o momento linear, o vetor momento linear nessa direção, na direção y, se altere. Tanto é que o sentido, pelo menos o sentido se inverte, tá? Então eu já posso dizer que não se conservou, tá certo? Por mais que o módulo seja o mesmo, mas o vetor não é. Poderia ser um caso que o módulo dessa componente é igual ao módulo dessa componente, né? Do momento linear, a quantidade de movimento. Mas o vetor é diferente, porque né, um está nesse sentido para baixo, outro está para cima. Então não se conservou. Mas assumindo que não há atrito, então não vai ter força na direção x. Ou seja, se não há atrito, não houve força nessa direção x, se conservou o momento linear. Então esses vetores são iguais. Do momento linear, entendeu? Ou seja, assumindo que não há atrito, Px inicial é igual a Px final, né? O momento linear inicial igual ao momento linear final. Aliás, Px1, fazer assim, vamos usar o índice 1 e 2. Tranquilo? Ou seja, M V1 seno θ MV2 cosseno alfa. Então, temos essa expressão aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho alfa e alfa aqui. Eu quero sumir com alfa. Então, eu vou isolar o seno alfa. Então, ó. Seno alfa é igual a E V1 cosseno θ sobre V2. E aqui eu tenho que cosseno alfa é igual a V1 seno θ sobre V2. Ok. Então, como é que eu posso relacionar o alfa aqui? Eu tenho seno alfa e cosseno alfa. Como é que eu posso relacionar?
Relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado alfa, cosseno ao quadrado alfa, igual a 1. Bom, seno ao quadrado alfa, e ao quadrado, V1 ao quadrado, cosseno ao quadrado θ, sobre V2 ao quadrado, que é quem eu quero inicialmente, mais V1 ao quadrado, seno ao quadrado θ, sobre V2 ao quadrado. Beleza, isso tudo igual a 1. Daí é só desenvolver para isolar o V2, né? Fazer o seguinte, fica V1 ao quadrado. Aí eu posso colocar em evidência o V1 ao quadrado, que... Aí, ó, seno ao quadrado mais E ao quadrado vezes cosseno ao quadrado θ igual a V2 ao quadrado. Bom, portanto, tirando a raiz, fica V1 raiz quadrada de seno ao quadrado θ e ao quadrado cosseno ao quadrado θ. Beleza? Então, esse é o módulo da velocidade V2 em função do que se pediu. Agora, vamos encontrar alfa. É só fazer aí uma tangente alfa. Tangente alfa vai ser seno alfa sobre cosseno alfa. Seno alfa e V1 cosseno θ sobre V2 cosseno θ V1 seno θ sobre V2. Olha que legal, porque dá para simplificar aqui, aqui também. Então fica E cosseno θ sobre seno θ é cotangente θ. Beleza? Portanto, a tangente alfa é igual a isso. Então, alfa é arco e cotangente θ. Olha que resultado bonito. Beleza? Um tubo fino de massa 1.225 gramas e raio R 10 centímetros encontra-se inicialmente em repouso sobre um plano horizontal sem atrito. A partir do ponto mais alto, um corpo de massa 71 gramas com velocidade inicial 0 desliza sem atrito pelo interior do tubo no sentido anti-horário, como figura. Então, quando na posição mais baixa, o corpo terá uma velocidade relativa ao tubo em centímetros igual a quanto? Olha só. Essa questão é bem legal. Curiosidade, eu fiz essa questão quando eu fiz o vestibular do ITA, foi em 2018. Olha só. Na verdade, eu fiz, mas eu errei por uma besteira. Hoje em dia eu consigo ver a diferença. Olha só. Foi o primeiro vestibular do ITA que eu fiz, foi 2018. Ó. Então, inicialmente, o tubo tá aqui. Peraí. Vou fazer bem certinho. Dá pra entender, né? Inicialmente, a massa vai estar aqui em cima. Plano horizontal. Bom,
ele dá um sentido positivo x para cá, né? O eixo de referência, para a gente poder colocar o sinal. Enfim, essa pequena massa vai deslizar dentro do tubo, certo? Vai ser posto a deslizar. Com isso, vai empurrar o tubo para cá. Tranquilo? Então, no final, a massinha vai estar vindo para cá e o tubo para cá. Aí é o seguinte, temos movimento relativo, tá? Eu vou adotar um referencial. Eu vou botar um observador, como tem movimento relativo, é bom a gente adotar um referencial. Meu referencial é o chão, ou seja, é como se eu estivesse observando o movimento a partir do chão. Então vamos lá. O que eu vou analisar é a partir do chão. Eu estou parado ali no chão, olhando o movimento, tá? Então as velocidades que eu vou colocar vão ser todas em relação ao chão, ao solo. Então vamos lá. Vamos colocar aqui os referenciais. O tubo vai ser o tubo T, solo S e a bolinha B. Então, quando o tubo deslizar para aqui, para a esquerda, a velocidade horizontal dele vai ser a velocidade do tubo em relação ao solo. A bolinha, a massa M, bom, ela vai estar deslizando para cá. E a velocidade, eu vou fazer, aqui a gente vai usar conservação do momento linear, da quantidade de movimento. Então a quantidade de movimento que eu vou analisar vai ser a partir do chão. Todo movimento é a partir do chão. Se a velocidade que eu estou utilizando é correferencial a partir do solo, a quantidade de movimento é a partir do solo, né? Porque a quantidade de movimento acompanha a velocidade. Então, aqui eu vou ter a velocidade da bolinha em relação ao solo. Tem movimento relativo, tá? Então é o seguinte. Então, primeiro aqui, ó. Então, T vai ser o tubo. S o solo. B a bola. Entendeu? Então, primeiro de tudo, vamos ajustar aqui a velocidade. Montar a equação da velocidade. A velocidade da bolinha em relação ao tubo, que é o que se pede, é igual a velocidade. Aliás, a equação da velocidade é o seguinte, do movimento relativo. Qualquer coisa assiste a aula, tá? Velocidade, tem toda a aula disso de movimento relativo. Aí vai cortar o referencial intermediário, né? E fica a velocidade da bolinha em relação ao solo. Ou seja, fica que a velocidade da bolinha em relação ao tubo é igual a velocidade da bola em relação ao solo, mais o inverso, vai ficar uma diferença, né? Eu sumo com o inverso do tubo em relação ao solo. Certo? Vamos dizer... aliás, a parte vetorial vai ficar o seguinte. Eu vou somar esse vetor com o inverso do outro. Beleza? Vamos dizer que seja U, aliás, seja V a velocidade, e U, para simplificar, tá? Seja V a velocidade da bolinha em relação ao solo, e seja U o módulo da velocidade do tubo em relação ao solo. Então, o módulo da velocidade da bolinha em relação ao tubo, que é o que se pede, é a soma dos dois. Vou somar os módulos, né? Então vai ficar
V mais U, a velocidade da bolinha em relação ao tubo, tá certo? Então vou descobrir V, vou descobrir U e somar no final. Simples assim. Seguinte. Agora, bom, conservação da quantidade de movimento. Se conserva, tá? Então inicialmente é 0. No final eu vou ter a quantidade de movimento da bolinha mais quantidade de movimento do tubo. Por que negativo? Porque está no sentido contrário ao eixo positivo, tá? Eu já estou fazendo em módulo. Vou fazer o seguinte, então U é MV sobre Mzão. Tranquilo? A energia se conserva também. Então, ó, não há atrito. Como não há atrito, então a energia mecânica inicial, a energia mecânica se conserva, né? Tipo, se tivesse atrito dentro do tubo, né? Se tivesse atrito, durante o deslizamento ia perder energia na forma de calor, mas nesse caso não. E também se conserva porque não é um impacto, tá? Se fosse uma questão tipo de impacto, uma coisa batendo na outra, também teria que fornecer o tipo de colisão que foi. Foi elástica, inelástica, o curso de instituição. Mas aqui se assemelha àquele caso de uma pessoa andando numa plataforma, tá? Aliás, isso aqui seria a explicação para a quantidade de movimento se conservar, né? A conclusão que eu chego que a energia mecânica se conserva é que não tem atrito. É isso. Beleza. Qual é a energia mecânica inicial? Eu vou adotar o eixo X aqui como também nível de referência. Aqui, o solo. Então, inicialmente vai ter o quê? Energia potencial. Mg vezes a altura. Energia mecânica final, bom. No final, a energia potencial é zero da partícula. Não existe outra variação de energia potencial, né? Só da partícula aqui de massa m. E, bom, mais ganhou velocidade o tubo e a esfera, ou seja, vamos ter energia cinética da bolinha mais energia cinética do tubo. Pronto. O que é que iremos fazer agora? Só desenvolver e achar V e U. Pronto. É isso que iremos fazer. Bom, multiplicar tudo por 2. Aí vai ficar 4 mgr igual a m v ao quadrado mais mzão vezes u ao quadrado. E quem é u? U é isso aqui. Vou fazer assim. Pronto. É desenvolvimento. Fica 4 mgr igual a mv ao quadrado. Vai ficar mais m ao quadrado, v ao quadrado. Então vou primeiro achar v sobre m, porque, ó, esse m vai cortar com esse m ao quadrado aqui, só sobra m aqui embaixo. Vou multiplicar tudo por mzão. 4mzão
GR. Mzinho vezes Mzão, V ao quadrado, mais M ao quadrado, V ao quadrado. Posso dividir tudo por Mzinho. E colocar V ao quadrado de evidência. 4Mzão GR, V ao quadrado, soma das massas. Assim, V ao quadrado, 4 mgr sobre soma das massas. Bom, vamos substituir. Tá em grama massa, mas eu vou deixar assim porque o grama corta com esse, entendeu? Seguinte. 4 vezes. Calma. É Mzão aqui, né? É M maiúsculo. 4M maiúsculo. Tipo, né? O grama daqui corta com esse grama daqui. Então, não muda em nada. 4 vezes 1, 2, 2, 5. G, 10 metros por um quadrado. O raio é 10 centímetros. O que é 10 elevado a menos 1 metros. Sobre soma das massas. 1, 2, 2, 5. Mais 71. Corta aqui. 4 vezes 1, 2, 2, 5. 4 vezes isso, tá? Vai dar 4.900. Sobre 1.296. Os dois têm raízes, tá? Então, V é igual a 70 sobre 36 metros por segundo. Beleza? Ou 35 sobre 18 metros por segundo. Achamos V. Vamos achar U. E depois somar. Então, U é o quê? V sobre Mzão. Então, 71 sobre 1225 vezes velocidade 35 sobre 18. Aqui dá para ocorrer uma simplificação. 35. Então, U é igual a 71 sobre... Eu vou manter assim, tá? 35 vezes 18 metros por segundo. O módulo da velocidade da bolinha em relação ao tubo é V mais U, ou seja, V 35 sobre 18 mais U 71 sobre 35 vezes 18. Vamos somar. 35 vezes 18, no IMC. 35 vezes 18 dividido por 18 dá 35. Aí fica 35 ao quadrado mais 35 vezes 18 dividido por isso aqui dá 1. 71. Isso aqui, tá? Vai dar 1.296. E isso aqui, embaixo, dá 630. Que isso vai dar aproximadamente 2,57 metros por segundo.
que é igual, fazendo a aproximação, 2,06 metros por segundo, ou, portanto, passando para centímetros, o módulo da velocidade da bolinha em relação ao tubo, 206 centímetros por segundo. Perceba que deu positivo, né? Tipo, se na conta. Poderia na conta dar negativo, tá? Isso era. Do jeito que a gente estava fazendo aqui também poderia dar negativo. Então significava que a velocidade em relação ao tubo seria para a esquerda, mas na verdade é para a direita. Então, letra D.